Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, o intuito desse vídeo é mostrar algo mais prático para vocês com relação à orientação a objetos, né, paradigma de programação. Então, eu escolhi a linguagem aqui para mostrar esse exemplo para vocês, que é o PHP, que é uma linguagem que vocês já trabalharam em outras disciplinas, já vem trabalhando, é uma linguagem web, né? Dá para trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, né? Bom, eu abri aqui o Sublime, o editor Sublime, acho que vocês já usaram, né? E, bom, para vocês criarem as classes de vocês, vocês precisam, dentro do servidor web de vocês, você criar uma pasta de projeto, né? E dentro dessa pasta de projeto, então, começar a trabalhar os arquivos PHP de classes de vocês, né? Eu, preferencialmente, eu crio os arquivos de modelo da parte lógica do sistema dentro de um pacote modelo, né? Então, vou mostrar para vocês. Esse pacote nada mais é do que uma pasta, né? Bom, como criar uma classe no PHP? Então, você tem que criar um novo arquivo. Eu vou salvar ele aqui. Vocês vão salvar esse arquivo dentro de uma pasta de projeto de vocês. Bom, o nome do arquivo você vai nomear com o nome da classe. Então, eu vou criar uma classe paciente.php, né? Pois bem, essa aqui é a especificação do projeto, né, no diagrama de classes. Então, eu tenho a classe paciente e esses são os atributos e as funções, né? Então, em PHP, eu preciso colocar as tags de trabalho do PHP, né, de interpretação. E existe uma palavra reservada que é a class. Bom, para criar classes, uma boa prática é sempre criar as classes com a primeira letra em maiúsculo, tá? Então aqui, para você criar uma classe paciente, é class, o nome da classe, abre e fecha, e aqui dentro das chaves, o escopo da classe, tá? Então aqui eu vou criar os atributos, né? Então são 5 atributos, e eu vou criar eles como atributos privados, private, né? Private CPF, private nome, private Datanask, private peso, private altura. Pois bem, criei os atributos que são privados, né, que são encapsulados. Eu preciso então criar os métodos POJ, que são get, set, para eu poder setar valores e pegar valores desses atributos no caso. Então essas funções elas são públicas, né? E são funções. Em PHP eu preciso especificar que é uma função. E aqui então é o nome da função, set CPF. Se eu vou setar um valor para CPF, eu preciso passar esse valor por parâmetro. Então aqui eu crio um parâmetro aqui, CPF. E aqui, bom, eu passo por parâmetro, eu preciso setar dentro desse atributo privado aqui, né, esse valor que eu estou setando. Como eu acesso o valor desse objeto pela uma palavra reservada chamada this. This CPF recebe o CPF que eu estou passando aqui. Então aqui eu criei uma funçãozinha set, né, para setar um valor para esse atributo privado aqui, CPF. E agora eu preciso criar também uma funçãozinha, né, para pegar o valor do CPF. Aqui eu não passo nada por parâmetro. E aqui eu vou retornar return this CPF. Simplesmente isso, tá?
Bom, pessoal, eu não vou fazer todos os exemplos de getSet, eu teria que fazer para todos os atributos, né? Eu fiz só para CPF. E agora eu vou criar um exemplo das funções, né? As funções são públicas também, então eu vou criar aqui a função calcular IMC, né? Public function calcular IMC. Eu não passo nada por parâmetro, porque eu vou trabalhar, um método de instância, então ele vai ser um método que vai executar em cima de peso e altura de algum determinado paciente aqui, né? Então assim, como que eu calculo o IMC? Eu crio uma variável IMC, e IMC, né, o cálculo é feito sobre o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então eu vou pegar o peso do meu paciente, que já está aqui, peso dividido por altura ao quadrado. Existe uma função em PHP que chama POW, que ela é um exponencial, né? Uma função interna do PHP. Né? Eu passo qual que é a base é a altura, e eu passo qual que é o exponencial, que é quadrado, né? E é isso aí, pronto. Ó, diz altura, eu estou pegando a função de instância, então eu estou pegando o valor do meu objeto que eu vou estar trabalhando e o diz peso. Ah, tá. E agora, e a função estática, que é aquela que não trabalha com uma determinada instância, ela trabalha é uma função da classe que você, né, ela não necessita ter um objeto específico. Então eu vou criar aqui uma função calcular IMC, que é uma função que vai calcular a IMC de qualquer pessoa. Então ela não está ligada a um determinado objeto aqui dessa classe. É uma função que vai ser uma função estática. Então eu não preciso ter o objeto vinculado. Static public function calcular IMC. Aí eu coloco aqui qualquer pessoa. Ah, pois bem. Bom, como ela é uma função estática, ela não trabalha com valores de objeto, valores de instâncias, né? E o próprio nome da classe já é qualquer pessoa, né? Então simplesmente eu vou trabalhar vou fazer um cálculo em cima de um peso de uma altura e vou retornar esse valor independente da pessoa que seja, né? É uma função estática. Eu preciso passar por parâmetro, então esses valores, já que não é de um determinado paciente, não é um método de instância, é um método estático. Então eu passo aqui peso e altura. Então quando eu chamar essa função, eu tenho que passar qual que é o peso e altura que eu quero calcular. E o cálculo é o mesmo, obviamente. O cálculo é o mesmo, só que eu tenho não são as funções, os atributos da classe, né? O atributo que eu passei ali por parâmetro. Então, assim, a minha aplicação ela vai chamar esse método calcular MC qualquer pessoa da classe paciente, não é? E eu vou passar o peso e a altura e ele vai retornar esse MC. Aqui, na verdade, faltou um return, né? Return MC. Mesma coisa aqui embaixo. Return MC. E ele vai retornar esse valor, né? Aqui é uma função de objeto, uma função de instância. Eu não passo nada por parâmetro. Eu vou calcular em cima de determinado objeto que eu vou estar trabalhando. E aqui uma função estática, né? Que eu vou passar por parâmetro, o peso e a altura. E eu retorno, não sei que pessoa é essa. Bom, pessoal, criei a classe, criei os métodos, os atributos, né? E eu vou usar essa classe em algum lugar, eu vou instanciar objetos dessa classe. Então, eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.php, tá? Como seria o arquivo principal, seria como se fosse o arquivo principal da aplicação, né?
Bom, e em PHP, quando eu vou trabalhar com outro arquivo externo, eu preciso incluir esse arquivo, né? Então eu vou incluir o arquivo paciente.php, né? Incluir o arquivo. Então eu incluí o arquivo, exatamente esse arquivo aqui. Eu já posso criar instâncias, né, objetos dessa classe aqui. Então, como é que eu crio objetos da classe? Ó, paciente 1. Vou chamar aqui de P1, que é o paciente 1, o nome da minha variável. Como é que eu crio um objeto? Eu uso uma palavrinha reservada, chama new. New paciente. Pronto. P1 já tem uma instância da classe paciente. E aqui eu posso chamar os métodos. Então, P1 set CPF. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Aí por aí vai, eu vou setando os valores. Set nome. José. Set peso. 68. Set altura. Né? 1,70, por exemplo. Eu quero retornar o MC do José. Então eu chamo do meu objeto José, né? Que é esse P1. Eu chamo o método calcular IMC. Quando eu chamo esse método calcular IMC, ele vai fazer o cálculo em cima dos valores do José. Perfeito? Que é, em cima do diz peso e diz altura. Ele vai executar esse. Eu não preciso passar aqui por parâmetro, porque já é um método de instância, então ele vai executar em cima do objeto, né? Que é o P1, exatamente, né? Pois bem, a aplicação está rodando, eu preciso mostrar o nome do José. P1.getNome. Aqui ele vai trazer o nome do José, que é o nome que foi aqui setado, né? Se precisar mostrar um CPF, se precisar mostrar o que for, é assim que eu faço. Pois bem, se eu precisar criar um outro objeto, eu crio P2 é igual a new paciente. E assim eu vou criando de acordo com aí P2 é um outro objeto. Aí eu tenho que instanciar os valores para ele. Ele é new, ele acabou de ser criado, então ele não tem nome, não tem CPF, não tem nada, né? Pois bem, eu incluí aqui o paciente e agora eu vou calcular o IMC de um paciente que eu não sei que paciente é esse, então não é um objeto. Eu vou simplesmente calcular o IMC de uma determinada pessoa que eu não conheço, vou passar só os valores, vou ver o resultado que ele vai me trazer. Então eu vou chamar essa função estática que eu criei aqui, né? E como que eu chamo a função estática? Função estática eu não preciso de instância, né? Então eu não vou ter um P1 que vai receber new, né? Porque ele não vai ser objeto. Eu não tenho uma pessoa que tem um CPF, que tem um nome. Eu simplesmente quero calcular o IMC com base em determinado valor. Então ele é um método estático. Eu não preciso ter objeto deles. Então é assim que eu chamo. Eu coloco, referencio o nome da classe, 2 pontos e o nome do método. Aqui. E obviamente que eu preciso passar aqui os valores, né? Peso, vamos pôr 68,5. Altura 1,73. E aqui, né, IMC recebe esse valor e eu posso, obviamente, printar esse IMC
na tela e tal, que é qualquer pessoa. Eu simplesmente passo o valor. Pessoal, eu queria ilustrar então como se cria uma classe em PHP, como que você cria atributos privados, as funções públicas, né, os métodos de instância e os métodos estáticos. Eu acredito que eu consegui passar isso. Bom, eu criei uma aplicação, né, para mostrar para vocês. Então, esse aqui foi simplesmente um exemplo, né? Então, eu criei uma aplicação paciente e tal, e criei mostrando exatamente essas funcionalidades, né? Então, eu vou disponibilizar essa aplicação para vocês baixarem aí, para vocês rodarem, né? Bom, eu criei uma aplicação chamada Análise, né? O nome da disciplina. Então, eu criei uma pasta dentro do meu servidor www, no caso do meu sistema operacional aqui, né? E dentro do Apache, no caso de vocês aí, ó, Vertrigo, que a grande maioria instalou, né? Já tem a pasta www. Então, você cria uma pasta de projeto, eu chamei o projeto de análise, né? Aí eu criei alguns pacotes. Eu criei um pacote model, onde eu coloco as minhas classes de modelo, né, o escopo do negócio. Eu criei um pacote chamado controller, que tem lá o negociador, né, para ver o que precisa ser feito e chama tais funções. E eu criei um pacote chamado view, que são as telas. Né? Eu tenho a tela que lista os pacientes, eu tenho uma tela que pede para calcular o IMC e uma tela que mostra o IMC calculado. E eu adicionei aqui no meu projeto os arquivos do Bootstrap para ficar mais bonito, né? A minha aplicação. Então tem os arquivos do Bootstrap, JavaScript do Bootstrap, etc. E eu tenho um index aqui, né? Que é o index da aplicação. Então criei bem simplesinho, não salva nada em banco, só para mostrar mesmo na tela, né? Mas poderia sim salvar em banco. Então aqui está a minha aplicação, análise. Então aqui está o meu modelo, paciente, né? Class paciente, aqui estão os atributos privados. E aqui eu tenho um getSet para cada atributo, né? E aqui eu tenho as funções. Ó, eu tenho aqui uma função que é o getIdade, que ele vai calcular a idade do objeto, né? No caso, eu tenho a data de nascimento, então eu calculo a idade do objeto. Então, ele faz a verificação para ver se tem um valor em Datanásk do objeto. Se tiver, ele tenta fazer o cálculo, né? Obviamente, para ele tentar fazer esse cálculo, o valor setado tem que ser um date time, né? E daí ele tenta pegar a data do sistema, faz o intervalo da data do sistema de hoje com a data de nascimento e aí ele retorna a idade, né? E aqui eu tenho uma função de instância também, o método de instância que é o getMC, né? Aqui eu faço uma verificação se foi configurado o peso, se foi configurada a altura, se peso e altura são valores numéricos, né? Não tem como fazer cálculo com valor string. E aqui eu faço o cálculo, bem simplesinho mesmo. E aqui eu tenho um método estático, que é um static, que é exatamente getMC qualquer pessoa. Em vez de chamar de calcular, chame de get aqui. Né? E aqui eu passo por parâmetro, então, né? E ele faz a mesma verificação e retorna. Então aqui são as minhas funções, né? Igual como eu falei no início da aula, a nível lógico da aplicação, né? Ele trabalha com os dados dessa classe, é uma classe a nível alto nível, né? Paciente. O que é paciente? Paciente é uma estrutura de dados que o cliente precisa armazenar. São esses dados que ele possui, né? E tem esses cálculos aqui que são feitos, essas funções em cima dos dados dele que retornam informações para o cliente, obviamente, né? E bom, essa é a classe, então, né? E eu tenho aqui a minha view pacientes, né? Que
que eu criei a view, né? Na verdade, os arquivos de view são arquivos que mostram os dados, ou tem formulários, ou relatórios, etc. E na minha view, eu incluí aqui model paciente, e eu criei aqui os objetos, né? Não tem nada salvo em banco de dados. Eu criei aqui em tempo de memória mesmo, né? Então eu criei o paciente 1, new paciente, CPF, sou eu. Coloquei aqui que sou de 72, que eu tenho 81 quilos e 1,74. Na verdade, não sou de 72. E eu criei um outro objeto também, que eu chamei de paciente 2, CT e CPF, chamei de João Avelar. E que ele é novinho, ele é de 98, ele tem 72 quilos e 1,68. Eu criei um vetor aqui e adicionei esses dois objetos. E aqui eu listei eles. Depois eu fiz um for e fiz uma estrutura for aqui, e aqui eu mostro em forma de tabela, né, cada objeto. E vejam que aqui eu chamo getIdade, getMC do objeto. Ele faz um cálculo em cima dos valores configurados, né? Então eu tenho uma telinha bonitinha aqui que eu vou chamar o meu projeto. Esse é meu servidor, então eu vou rodar localhost aqui, localhost análise. É isso aqui, né? Eu usei um Bootstrap para ficar mais amigável, né? Pacientes. E aqui eu tenho os dois objetos que eu cadastrei lá, né? Cadastrei não, criei em tempo de execução, né? Novamente, isso aqui não está salvando nada em banco, né? Ele criou aqui em tempo de implementação e está mostrando aqui, varreu os objetos. Então, é isso aí. Por exemplo, eu posso criar um novo objeto aqui, por exemplo, eu posso mudar, que sou eu, que o paciente 1, eu não sou de 72, eu sou de 85, por exemplo. Ele já vai, quando eu der um refresh na página aqui, ele vai mudar a idade de 44 para 31 anos, né? Ele chama, na verdade, olha lá, o getIMC, que é um método da instância, né? Então ele chama esse getIMC aqui em tempo de execução e retorna a idade, né? Suponhamos que esse paciente 1 aqui, ele não pesa 81 quilos, ele é mais esbelto, ele pesa 73. Então ele não vai ser um 26,98, vai ser um 24,34, né? Agora eu vou criar aqui um terceiro paciente. Eu posso criar um terceiro paciente. Eu copio isso daqui. Vou chamar aqui de paciente 3. E vou setar um CPF louco aqui. 0000. Vou chamar de Ana Maria Joaquina. E por aí vai. Vou colocar a data de nascimento dela de 1938. Ela é um pouco mais velha. Mês de abril. 30 de abril. Ana Maria Joaquina. Ela está um pouco acima do peso. Ela está com 99 quilos e ela é baixinha. Ela tem 1,55. Não vou fazer isso não. Ela está com 68 quilos e ela tem 1,55. Tcharam! Nada mudou. Por quê? Porque eu preciso adicionar ao vetor. Né? Meu vetor pacientes aqui, eu preciso adicionar o paciente 3. Então, agora sim, eu tenho a Ana Maria Joaquina na minha lista de pacientes. Ela tem 79 anos e ela tem um IMC de 28. Eu poderia ter uma outra função aqui no meu IMC, que ele poderia fazer com base nesse índice, né, mostrar se a pessoa está dentro do peso ideal, está acima do peso, está muito magra,
ou tá obesa, enfim, poderia incrementar essa função aqui e com base no índice ele ter uma outra coluna aqui e mostrar esse valor, né? Pois bem, pessoal, então tem um botão aqui que não faz nada, né? Só para adicionar. E eu tenho aqui o calcular IMC de qualquer pessoa, né? Que é ele é uma funcionalidade que vai rodar essa função estática aqui da classe paciente. Então eu passo por parâmetro peso e altura. Então, ó, quando eu vou calcular o IMC de qualquer pessoa, eu preciso passar os valores. Ó, qual que é o peso dessa pessoa, então? Essa pessoa ela tem 99 quilos. Qual que é a altura dessa pessoa? Ela tem 1,55, uma pessoa bem baixa e pesada. Então vai dar um índice alto. Então, essa pessoa provavelmente, se for pegar o valor do índice, ela está obesa, né? Então o MC calculado 41,20, né? Não importa que pessoa que é essa, foi um cálculo que foi solicitado para ser feito, foi feito. Dos meus pacientes eu tenho aqui, né? Então essa função aqui e o que ele retornou para nós fez uso dessa função getMC qualquer pessoa. Então eu posso novamente vir aqui e colocar uma pessoa magra. Então ela tem. Eu também fiz uma validação de se não for valores numéricos, né? Ele solicita o valor correto. E então, por exemplo, peso aqui, uma pessoa magra, né? 58 quilos com 1,73 de altura. Uma pessoa extremamente esbelta, né? Então lá, um índice de 19. O MC, talvez, não sei qual que é o índice, mas é baixo, né? Então é isso. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz esse formzinho aqui, né? Na verdade, ele é um módulo, né? Ele é um modal nessa tela aqui. Eu estou usando funções do Bootstrap para facilitar também. Então eu tenho aqui a minha view pacientes. Nessa view paciente eu chamo o botão calcular IMC de qualquer pessoa, ele chama my model aqui, né? Que nada mais é que essa view que eu incluí calcular IMC. Eu criei uma view só para aquele modal. Então, olha lá, my model, né? Model, fade e tal, etc. Cálculo de IMC, e aqui eu tenho o formulário. Eu tenho dois inputs, input peso e input altura e o submit, né? E aqui eu fiz um action, na minha index aqui eu fiz um controlezinho de includes, né? Então a página paciente e eu joguei um controle, ou seja, eu tenho uma ação que precisa ser executada, e o método que eu passei os atributos foi o post. Então eu chamei esse controle de IMC. Então no meu index aqui eu chamo, quando vem algum controle, eu chamo algum arquivo do controller para executar. Então ele chamou, dentro da minha controller, chamou paciente controller. Então em paciente controller eu tenho um resolvedor aqui, um switch case, né? Se veio IMC, ele chama a função calcular IMC. Exatamente. Olha lá, calcular IMC. E calcular IMC, olha lá, ele chama a função getMC qualquer pessoa, peso, altura, e retorna esse valor. E aqui esse valor eu retorno uma variável que eu chamei de render, e eu renderizo nessa página mostrar IMC, que está aqui, que só mostra o render, né? Praticamente é isso, pessoal. É um MVC clássico, né? Model View Controller, onde você faz todos os seus cálculos. E aqui você poderia ter um adicionar pacientes, poderia abrir aqui para você criar
paciente e adicionar um novo valor. Isso poderia salvar em banco. Esse list aqui poderia fazer uma consulta no banco, trazer todos os dados, né, sem nenhum problema. Então tenho aqui meus dados, eu peso 81 quilos, eu tenho 1,74. Acredito que eu estou acima do peso. Eu tenho 26,75 de MC. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esse código aqui. Vocês podem baixar, incluir no servidor, no computador de vocês, no Vertrigo, e executarem. E eu vou dar uma tarefa bem legal para vocês fazerem, mais prática. Tá? Um abraço, até a próxima.